Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez é com um carinho gigante, com o coração cheio de alegria que eu estou aqui para que possamos estudar juntos o Evangelho de Jesus, estudar essa doutrina consoladora e trazer aos nossos corações as mensagens do Cristo, a fim de que possamos, além de estudar, interpretar e absorver os conhecimentos que o Mestre Jesus nos envia, a fim de que possamos ser pessoas melhores, ir nos lapidando cada vez mais e nos tornando uma pessoa de bem, de paz, trazendo muita alegria para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Então é com o coração cheio de alegria que eu agradeço a vocês que estão aqui para compartilhar do tempo de vocês comigo, para que possamos estudar em conjunto o Evangelho. Hoje vamos estudar, continuando o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Dai de graça o que de graça recebeis, ou de graça recebeis o que de graças dai, né? Depende muito da tradução, mas é mais comum nós entendermos como dai de graça o que de graça recebeis, nada mais fazendo alusão a que possamos dar às pessoas as dádivas que possuímos, as dádivas que recebemos de Deus e também, por que não, os bens materiais também, que às vezes recebemos o conforto e condição de trabalhar e conquistar, e assim podemos ajudar aqueles que estão ao nosso lado, mais uma vez, o Evangelho nos trazendo a importância da caridade. O item que estudamos hoje é o item 5 e 6, um pedacinho curtinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fez questão de colocar ali, mas que tem um significado profundo, a expulsão dos mercadores do templo, ou a purificação do templo. Um pedaço curto, mas de poder extremo para que a gente possa interpretar, assim como o capítulo da estranha moral, que traz talvez um Jesus alterado, uma passagem de Jesus nervoso ou rebelde, que destoa um pouco da mensagem comum do Cristo, mas que se a gente interpretar a fundo nós vamos entender o peso e o significado de tal passagem. Então vou tomar a liberdade de vocês para poder ler aqui no Evangelho o trecho retirado de Marcos e Mateus, os evangelistas, que trazem essa passagem. Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitia que ninguém transportasse qualquer utensílio do templo. Também os instruía, declarando: não está escrito que na minha casa, chamada casa de oração, será chamada de casa de oração por todas as nações? No entanto, fizestes dela covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, pesquisavam o meio de eliminá-lo, pois o temiam, porque todo o povo estava maravilhado por sua doutrina. Vamos começar a interpretar essa passagem da forma que ela merece ser interpretada, porém em curto tempo. Talvez ela seria necessária aqui uma palestra de algumas horas, mas nós vamos fazer aqui em poucos minutos para que a gente possa interpretar todo o conhecimento contido nesse curto trecho do Evangelho. Primeiro é preciso entender que a Bíblia é um compêndio de livros. Ali dentro tem vários livros, cada um escrito da forma que o evangelista tem de narrativa. Apesar que é possível a gente entender a Bíblia como um conjunto de psicografias enviadas do mais alto através das mãos mediúnicas, de quem os escreveu, dos evangelistas, mas eles não deixavam de dar o seu tom de prosa, o tom de história aos textos. Por isso que a gente tem algumas coisas na Bíblia, por exemplo, alegorias, histórias que são passadas de pai para filho, costumes de um povo, leis de um povo. Por exemplo, o Antigo Testamento, a história e os costumes do povo hebreu. Depois, no Novo Testamento, as passagens de Jesus e as previsões e predições que os evangelistas receberam para a humanidade. Cada um com a sua forma de interpretar e de contar histórias.
O primeiro é preciso lembrar, antes da gente começar a interpretar esse texto, porque se a gente for muito literal, nós vamos pensar em Jesus derrubando mesas, expulsando as pessoas, condenando as pessoas que ali vendiam. Primeiro eu gostaria que a gente pudesse interpretar qual era o costume do Cristo. Como que Jesus costumava tratar as pessoas? Como ele costumava trazer as suas mensagens? Porque quando os aleijados chegavam até Jesus, ele os curava. Quando as prostitutas chegavam, ele as acolhia. Quando os ladrões o procuravam, ele os perdoava. Então, por que que Jesus era tão bom para pessoas talvez que tenham cometido crimes ou transgredido as leis, e ali naquele momento ele apresentava tanta fúria e tanto nervosismo? Será mesmo que Jesus, que pregou o amor, que trouxe o Deus que nos ama, o Deus Pai, que nos perdoa, que nos dá condições de sermos melhores, que nos pedia e exigia que amássemos uns aos outros, como ele mesmo havia nos amado, que aceitou morrer na cruz por nós, cometeria tal ato de bravura, de nervosismo? É o primeiro ponto, já já a gente volta nele. Vamos agora fazer uma viagem ao Templo de Jerusalém. Vamos entender o porquê que aquele local é tão sagrado, o porquê que ali é venerado por tantos povos e tantas religiões até os dias atuais. O Templo de Jerusalém, ao qual se refere essa passagem, que fica no Monte Moriá, ao leste de Jerusalém, é conhecido pelos povos como o Segundo Templo, passando até mesmo a ser um divisor de datas, por exemplo, ao qual o Mestre Jesus foi divisor de datas para muita gente. Mas ali existe, por exemplo, essas construções em Israel são datadas do primeiro templo, ou de antes do primeiro templo, ou do tempo do segundo templo, ou após o segundo templo. Ele foi considerado até mesmo um divisor de tempo e de eras. Ali é sagrado para muitos povos, porque, segundo contam as tradições religiosas, o local exato onde estava o segundo templo foi o local onde Abraão levou o seu filho para o sacrifício. O sacrifício que Deus solicitou a Abraão por prova de fé, que depois não precisou ser consumado da forma que ele tinha entendido, porque a fé se prova por atitude. Depois foi substituído pelo tabernáculo enquanto Moisés andava pelo deserto com o povo resgatado do Egito. Mais à frente, ao encontrar de certa forma um local para que esse povo pudesse, se viver em paz, os israelitas, descendentes de Israel, formam ali, junto com todos os irmãos, as 12 tribos de Israel, com todos os filhos de Israel, forma ali as 12 tribos, e no local onde se considerava que Abraão levou o filho para ser sacrificado, constrói, a mando do rei Salomão, o primeiro templo. O Templo de Salomão, que ficou conhecido como sendo o primeiro grande templo de adoração a Deus de toda a história, é construído ali em cima do Monte Moriá. Um templo adornado, bonito, com colunas que resplandeciam a arquitetura da época, trazendo ali um costume até místico de construção, que era passado por segredo por pessoas, e até hoje existe uma simbologia muito grande sobre a figura de Salomão, filho do rei Davi, e também sobre o templo que Salomão construiu. Porém, quando a Babilônia invadia toda a região ali para conquistar o rei Nabucodonosor, que era um conquistador e que tinha um exército muito forte, conquista aquela região e destrói o Templo de Salomão. Até ali ficou-se conhecido como sendo o momento do saque ao Templo de Salomão, do roubo, do furto ao Templo de Salomão, onde antes de destruir, os babilônicos roubam todas as peças sagradas, que para eles não tinham tal valor, mas tinham valor econômico de poder, de dominação de um povo, aonde se perde a Arca da Aliança. Segundo as tradições religiosas, ficava a Arca da Aliança, onde foi colocado as tábuas onde Moisés escreveu os mandamentos recebidos de Deus, ou seja, a carta de psicografia de Moisés
foi colocado numa arca chamada Arca da Aliança, ficava dentro do Templo de Salomão e ali se perdeu, muito provavelmente destruída pela invasão dos babilônicos. Tempos depois, o povo constrói um segundo templo no mesmo lugar onde ficava o Templo de Salomão. É-se trazido ali nas escrituras que talvez foi o próprio Herodes o Grande que fez a construção ou talvez só adornou o templo. Ninguém sabe ao certo qual foi o desfecho disso, mas alguns falam que ele mandou construir, outros falam que ele simplesmente adornou um templo que já estava sendo construído e melhorou a sua arquitetura. Ali ficou o segundo templo. Esse segundo templo, que é da época de Jesus e foi construído um pouco antes de Jesus, se não me engano, entre 18 a 13 antes de Jesus, isso a gente está falando ali de um certo tempo, foi o templo onde Jesus, por exemplo, na Páscoa, aos 12 anos, foi pregar aos doutores da lei e depois retornou no momento da sua profissão de fé, dos 30 aos 33 anos, aonde ele trouxe a maioria das mensagens a qual nós estudamos hoje, como sendo o caminho da nossa salvação. Esse templo, mais ou menos 70 anos depois de Cristo, foi destruído mais uma vez, dessa vez por Roma, a quem ajudou a construí-lo, porque foi Roma que empreendeu recursos e pessoas a construir esse templo. Foi destruído pelo general Tito, quando ele colocou fogo ali, quase toda Jerusalém. Então, hoje resta o Muro das Lamentações, um local muito sagrado para vários costumes religiosos. Ali também, então a gente já percebeu que é uma região sagrada para cristãos, porque foi aonde Jesus, né, passou boa parte da sua vida, da sua mensagem. É também sagrado para os judeus, afinal é aonde Salomão construiu o templo, é aonde Moisés, né, chegou com o povo, aonde se foi colocado ali, né, o tabernáculo e depois os templos. Também é sagrado, e também os judeus ficavam ali estudando as leis e a Torá. Também é sagrado para os muçulmanos, para os islâmicos, porque segundo as tradições islâmicas, foi também sobre esse monte, ou talvez um monte ali próximo, aonde Maomé subiu aos céus. Então tem um contexto religioso muito forte dessa região, ao passo que hoje a gente vê as guerras santas em nome de Deus, ou em nome de Alá, ou em nome do que você quiser proferir para falar o nome do Criador, que é justificada de certa forma pela história de um povo que sempre está em guerra para ver quem é o mais certo, qual é a melhor forma de adorar a Deus. Mas não é o tema dessa palestra, porque afinal isso demandaria muito tempo para ser traçado da forma que merece todos esses costumes religiosos e a culminância pela dominação de poder em nome de Deus, infelizmente. Se espera, para a gente finalizar esse assunto do templo, nas profecias sagradas, a construção de um terceiro templo. De um terceiro templo que seria construído no retorno de Jesus, a fim de que seria o local sagrado para adoração a Deus. Então aqui a gente percebe que o nosso costume enquanto seres materiais e materialistas é querer adorar a Deus em algum lugar, é querer adorar a Deus num templo, é a necessidade de adornar um templo bonito e vistoso e frondoso para adorar a Deus. Por isso que Salomão construiu um templo tão bonito, tão imponente, depois o segundo templo também muito imponente, muito grande, ao passo que, segundo se conta as escrituras, foi construído colunas que para fazer um parlatório, para fazer um local onde se estudaria e se professaria a fé, que chegou ao ponto de culminar, né, de tapar o cume do monte, não poder nem enxergar o cume do monte do tamanho que era o templo. Então, um materialismo extremo de termos que construir uma edificação muito chique e muito frondosa para agradar a Deus. Ficamos nesse segundo ponto agora. Então nós temos o primeiro ponto, que é o costume de Jesus de professar a sua palavra, de nos trazer a mensagem. Segundo ponto, a necessidade de construção ou de locais muito frondosos e que despendem muito dinheiro e muito tempo e muito esforço para adorar a Deus.
Vamos continuando agora o nosso raciocínio a pensar como que funcionava esse templo, do porquê tinham ali mercadores e como isso funcionava. O templo, que era o local sagrado onde as pessoas iriam para estudar, onde ficavam os doutores da lei estudando a Torá, ensinando aos povos, e os povos procuravam o templo a fim de respeitarem a Deus, de fazerem sacrifícios a Deus. Era comum naquela época sacrifício de animais, também era comum para o costume judaico a soltura de pombas para agradecer a Deus por algo conquistado, ou ainda o povo vinha de várias regiões, trazia dinheiro de várias regiões e ali precisava converter para poder dar as suas doações ao templo, ou mesmo para comprar produtos ao templo. É como semelhante quando a gente vai, tem o costume, né, tradicional da sociedade, do finados, onde as pessoas vão ao cemitério para relembrar aquelas pessoas que eram queridas por nós e que partiram ao plano espiritual, que ainda é um costume um pouco material, porque a gente sabe já que o que fica ali depositado nas urnas e jazigos é o nosso corpo material que se dissolve pelas bactérias e vira pó, mas que o espírito, ele tá aí no plano espiritual e pode ser adorado e relembrado sempre, a cada momento. Mas tudo bem, a gente não tá aqui para criticar o costume de ninguém, a gente respeita inclusive todo o costume religioso que nos religa a Deus. Mas eu quero fazer esse ponto porque geralmente em finados se coloca à porta dos cemitérios as floriculturas. Para quê? Para facilitar para aquelas pessoas que não tiveram tempo de as procurar antes, para que elas possam ali comprar as suas florzinhas ou a sua velhinha, levar ao túmulo para prestar a sua homenagem. E tá tudo bem, é o costume religioso que tem que ser respeitado de cada pessoa. Mas é uma forma de comércio. Comércio para facilitar a vida das pessoas. Então, para facilitar a vida daquelas viajantes que vinham até o templo, foi se montando comércios, vendendo pombas para serem soltas, vendendo flores, vendendo velas, vendendo incensos, fazendo câmbio de moeda. Foi se instalando esses comércios dentro do templo, para facilitação da vida dos peregrinos que vinham até o templo. E pensa comigo, para que mais servia isso além de facilitação? Para alimentar também a fé religiosa daquele povo. Ou seja, eu tinha esse costume, eu tenho que cumprir, eu esqueci de trazer uma vela, eu esqueci de comprar, eu não tive tempo, ou aonde eu moro não tinha essa venda. Então eu levo até ali. Para também, de certa forma, facilitar a logística, o câmbio de moeda, a logística de materiais. Imagina você trazer uma pomba amarrada ou numa caixa de vários quilômetros de distância, não tinha carro, a gente vinha a pé ou montado em lombo de burros e cavalos ou camelos até Jerusalém para poder prestar a nossa homenagem a Deus. É o costume do povo da época, não cabe a nós criticá-lo. A Jesus cabia porque ele é um espírito crítico, mas já a gente chega nesse ponto. E por que o governo permitia então, e se confundia tanto com a fé e permitia com que esses mercadores comercializassem dentro do templo? Primeiro, pensando no lucro. Afinal, será que os mercadores não pagavam ali uma comissão aos doutores da lei, ao templo? Com toda certeza, eles não estavam ali à toa. Outra forma também é uma forma de dominação. Afinal, eu não falei aqui que a região é sagrada para muitos povos e cada povo tem um costume religioso, tem um costume de adoração. Então, se eu pego e ali no templo eu vou forçando de certa forma um tipo de adoração, eu acabo doutrinando a minha forma e faço uma alienação do povo a um costume religioso comum, único. É um jeito de dominação. O governo se confundia com a fé. Então, por exemplo, se para uma religião eu teria que soltar pombos brancos, para outra eu teria que soltar canários, mas lá no templo eu só vendo pombos brancos, eles teriam que ir se adaptando. Se para uma religião teria que se colher a oferta em uma certa moeda,
mas dentro e na outra em outra moeda, mas dentro do templo só tem aqui para essa religião é moeda X, para outra é Y, e dentro do templo só tem a moeda Z, eles teriam que converter a moeda para Z e aí mudando os costumes. É uma forma também de doutrinação e facilita para que o governo, que da época se confundia com a fé e por isso doutrinava e era coercivo com as pessoas em nome de Deus, pudesse também dominar as pessoas. Como também eram protegidos os templos, porque com certeza em volta se tem mercado, tem ladrões, e para evitar os roubos e furtos, tinham que ter soldados, então provavelmente o templo tinha soldados e tinha também os centuriões romanos que percorriam toda Jerusalém, afinal ali já era terra de Roma, Roma que expandiu o seu império de modo que ao nascer do sol e ao pôr do sol, o território de Roma estaria, né, sendo iluminado. Assim se conta nas histórias e na historiologia e na geopolítica. Então Roma também dominou aquele espaço e os centuriões romanos também vagavam por ali. Então aqui fica um terceiro ponto. Será que se Jesus tivesse cometido atos de vandalidade, né, atos de bravura, ali, de nervosismo, derrubado mesas e jogado mercadorias e criticado o povo, cometido um ato de excesso, eles já queriam prender Jesus. Ali na leitura já fala, eles pesquisavam um meio de eliminar Jesus. Então será que não seria uma prova cabal para levar Jesus à prisão? Afinal, ali também estava próximo o julgamento de Barrabás, que depois foi ser colocado ali, né, por Pilatos, para que o povo decidisse se soltaria Jesus no momento da prisão ou Barrabás. Então, pode ter sido uma história da Bíblia, pode ter sido alguma confusão, ou pode ter acontecido, a gente não sabe, né? Só mesmo estando lá, e provavelmente a gente estava, mas de reencarnação após reencarnação de erros e tropeços, a gente vai esquecendo. Mas tinha-se alguma coisa acontecendo ali naquele momento que exigia uma certa vigilância, uma certa guarda. Então, será que se Jesus tivesse cometido esse ato, não iriam o prendê-lo? Existe um teatro moral para convencimento do povo. Existe uma forma de contar histórias que os profetas usavam, chamada de encenação, como se fosse ali uma peça teatral que traz para o povo o ensinamento na prática. Jesus, aí eu volto naquele primeiro ponto, que agora eu tracei 3 pontos. O ponto do costume de Jesus de ensinar, o ponto segundo da importância religiosa do templo e como que o templo funcionava, e terceiro, das possibilidades que poderiam ter ocorrido se o ato fosse como está escrito literalmente na Bíblia. Então, se a gente pensar em um Jesus que ensinava por parábolas, que ensinava o amor, já temos desconexão do modo que está escrito na Bíblia. A gente já sabe que é uma escrita talvez exagerada. Ou talvez a atitude possa ter sido uma encenação, que aí eu ligo o primeiro com o terceiro ponto. Porque os profetas encenavam as situações. Então, muito provavelmente, quando Jesus vem ali falar, ele estava encenando uma situação para um pequeno grupo de povos, que aí depois esse pequeno grupo foi explicar para o segundo, e como uma fofoca que vai passando de ouvido a ouvido, vai aumentando. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí, à medida que vai aumentando, vira-se uma falácia para que os perseguidores do Cristo possam ir criando um cenário para condená-lo, para trazer ele não como alguém que veio trazer uma mensagem de paz e carinho, mas sim como um herege que criticava o costume religioso do povo e incitava o povo contra o governo. O medo que eles tinham do Cristo era que, através, como Jesus, né, ali fala, né, eles temiam porque o povo estava maravilhado por sua doutrina. Então, o medo de que o povo elegesse Jesus como líder natural e deixasse de adorar aos governos da época e passassem a seguir Jesus e criasse-se um governo messiânico, um governo do Cristo. Pense nesse ponto. Então Jesus provavelmente, essa passagem, ele encenou ali, mostrou algumas coisas ali, ensinando que aí sim é a mensagem do Cristo, a não comercializar a fé, a não comercializar em nome de Deus.
E aí Jesus traz uma mensagem muito importante, que aí é o segundo ponto ali da questão da necessidade do templo, de como que o templo funciona e o porquê nós erguimos templos para adorar a Deus, de aonde está o verdadeiro templo, aonde deve ser construído esse terceiro templo das Escrituras, que segundo conta as profecias, será um templo gigantesco sobre a terra. Jesus diz que é preciso adorar a Deus de toda a nossa força, toda a nossa essência, todo o nosso ser, no fundo do nosso coração. Então, adorar a Deus, o templo a ser erguido, o terceiro templo, não vai ser um templo de tijolo, pedras e colunas. Será um templo de adoração a Deus no nosso coração. Um templo de conexão espiritual com as forças maiores, com as forças que regem essa nossa encarnação e essa nossa existência, que vão direto até Deus, que é o fluido cósmico universal, que habita todo o nosso ser, que somos filhos de Deus, somos luzes de Deus, criados à sua imagem e semelhança em energia, de modo que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então esse terceiro templo tem que ser construído no nosso coração. E a ele não cabe, não tem como eu colocar no meu coração os mercadores. Porque se eu for substituindo a fé divina, a fé celestial, a fé pura, que não carece de sacrifícios, não carece de provações, de provas materiais, de sacrifício, de doações, ela carece de caridade no meu coração. Então é preciso que eu erga templos às minhas virtudes, tendo caridade no meu coração, amando a Deus do fundo do meu coração e ao meu próximo como a mim mesmo. Nós somos a luz de Deus que habita esse mundo. E aí fica aquela mensagem: se nós não podemos comercializar em nome de Deus, mas é possível, é preciso ter dinheiro dentro do templo, porque ainda é preciso o templo, ainda é preciso, nós ainda precisamos do ponto material para nos reconectar. Talvez nós não temos a paz no nosso coração ou a tranquilidade aqui na nossa mente suficiente para erguer o pensamento ao alto e somente se conectar a Deus. Geralmente quando a gente fecha os olhos e começa a pensar, a gente começa a ter tanto problema que vai sendo maquinetado pela nossa mente, que é preciso ainda recorrer aos locais sagrados a fim de ter essa reconexão. E isso é muito importante, porque ali a gente encontra outras pessoas que têm o mesmo ideal e junta as energias e faz com que ela fique mais forte. Vai chegar um dia onde bastaria que nos conectemos uns aos outros pelo pensamento e o coração, mas ainda não é agora, ainda somos materialistas, ainda somos seres de carne e osso num mundo de provas e expiações, que vai chegar o momento de regeneração, que vai dar o próximo passo. Mas até chegar nos mundos celestiais, aonde basta um pensamento e nós estamos todos conectados, apesar que aqui já é possível fazê-lo, basta que a gente tenha força de vontade e a fé que transporte as montanhas e queira ser mais caridoso. Mas o detalhe é que não tem como uma casa, um templo, uma religião se sustentar sem o dinheiro. Nós vivemos num mundo capitalista. Só que temos que tomar muito cuidado para não confundir a fé com o comércio ou comercializar a fé. Então, a religião precisa de dinheiro? Precisa, e muito, para continuar fazendo a caridade, para o templo continuar funcionando, pagando a conta de luz, a conta de água, mantendo o ar-condicionado funcionando, que nos dá conforto para que a gente possa ou ventilador nos dias quentes, né? Ou, por exemplo, mantendo o teto sobre as nossas cabeças para que a chuva não caia sobre nós. Então, é preciso de dinheiro. Não tem como sobreviver sem dinheiro, porque nós também não tem como sobreviver sem dinheiro. A gente tem que trabalhar, tem que buscar, né? Só que aí tem a questão dos excessos. Porque o templo e a religião, segundo Jesus nos relata nessa purificação do templo, não pode condicionar o dinheiro a Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Muitas das vezes a gente condiciona o seguinte:
Alguém chega no centro e queria tomar passe. Ah, eu vim só tomar passe. Eu não quero escutar a palestra. Eu não quero ser ensinado a nada. Eu quero tomar passe e ir embora. E a gente fica assim, ó. Nossa, que rude. Eu prometo que eu já estou terminando. Eu sei do tempo. Que rude, ele que só quer tomar passe e ir embora e a gente julga. O que a gente deve ter por esse irmão é compaixão e explicar, ó, meu irmão, o passe não é só a imposição de mãos lá dentro da câmara de passes, mas ele começa do momento que você pisa no centro, através da palestra, o ensinamento, a gente já está sendo energizado e o tratamento já está acontecendo, nós estamos aprendendo a ser melhores para que um dia a gente não seja dependente somente do passe. Assim como o tratamento psicológico vale junto à conversa com o psicólogo e o remédio para acalmar a ansiedade e as dores da mente. Mas se você não quiser, tá tudo bem, vai lá, toma o passe e vai ser feliz. Porque a gente não pode condicionar, senão é mercado. Senão é mercado. Da mesma forma que se alguém chega, por exemplo, estou fazendo a sopa, a gente tem o costume de fazer sopa aí na casa de Barçanufo, e alguém chega e fala, ó, só pode tomar sopa se por acaso escutar a mensagem, assistir a palestra ou trabalhar aqui na casa, senão não toma. Me dá o pratinho de sopa, você não escutou a palestra, não toma sopa. É condição, eu estou condicionando. Não quer dizer que a gente não tenha que convidar, a gente tem que continuar insistindo. Ó, vamos assistir a palestra, da próxima vez vem mais cedo um pouquinho para você assistir a palestra. Mas eu não quero, a gente tem que ter respeito. E falando propriamente do dinheiro, a gente pode pedir doação? Pode. A casa não se sustenta sem doações. Porém, a gente não pode também condicionar. Ó, você tem que doar porque você está frequentando o centro, você está usando a energia, bem seria, né? A gente vai lá, usa energia, usa água, usa ar-condicionado, a gente deveria doar com base no que a gente está usando, seria o justo. Mas nem sempre as pessoas têm a condição que os outros. Talvez alguém tenha mais condição, outro tem menos, então é mais fácil doar dinheiro para esse e é mais fácil doar do tempo para esse porque ele tem o tempo e não tem o dinheiro. E por aí vai, é tema de outra palestra chamada Fora da Caridade, não há salvação. Mas dentro desse tópico é preciso que a gente amarre esses 3 pontos para finalizar, para entender primeiro que o Cristo é brando e humilde de coração, assim como ele nos pediu para ser e amar o próximo, inclusive os inimigos. Segundo, o tempo é necessário ainda para que a gente encontre Deus junto, em conjunto, em sociedade, para depois aprender a encontrar Deus no fundo do nosso coração. E terceiro, a prova cabal para que Jesus nos ama e está disposto, inclusive, a morrer por nós, é que aquele Jesus irado que é trazido nessa mensagem não é, por exemplo, a mesma figura do mestre ao ensinar as parábolas, ao ensinar e ao ser preso, condenado, açoitado e crucificado. Então, se Jesus ficou revoltado com o tempo, por que não com a sua condenação? É a maior prova de que essa primeira é só uma encenação, foi um teatro e nada mais. Porque Jesus era brando e humilde e aceitou ser crucificado para nos mostrar um caminho. Essa palestra talvez merecia até mais tempo, mas a gente tem que respeitar as normas da casa, eu já extrapolei e prometo que é só de vez em quando ou toda vez. Sempre eu faço isso, né? Uma gratidão imensa a cada um de vocês que me dedicam do tempo, do ouvido, da consciência de cada um para que eu possa, através de vocês, trazer essa energia para mim e me fortalecer a cada dia mais através das suas orações, do seu carinho. O meu muito obrigado. Que Jesus continue nos abençoando cada vez mais. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda que à distância. Um beijo em cada coração e até nosso próximo encontro.